Vamos lá para mais um vídeo, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e também tenha uma consultoria jurídica gratuita sobre os temas propostos. E o tema de hoje é um tema muito interessante, nós vamos falar sobre procedimento policial militar, especificamente sobre a legalidade ou não do despacho não ratificador do auto de prisão em flagrante. Muitos policiais têm essa dúvida. Sobretudo quando acontece o seguinte caso concreto: o policial ali em confronto com o bandido troca tiros com o policial militar e o suspeito ele vem a óbito na troca de tiro. Então podemos ver aí que houve o quê? Um crime, um homicídio, por mais que o policial esteja ali na legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Então vai ser aberto um procedimento policial militar na Polícia Judiciária Militar para se apurar o caso concreto. Então, quando chega esse caso para o oficial, que geralmente vai ser o encarregado de apurar, ele tem que decidir se vai abrir o auto de prisão em flagrante e prender o policial ou se faz aí um IPM, um inquérito policial militar, porque houve um crime que deve ser apurado. Então, muitas das vezes, o oficial tem que ter em mente, o oficial da Polícia Militar tem que ter em mente que o ato de prisão em flagrante é um ato complexo, que depende da conjuntura de 4 elementos. Que 4 elementos são esses? A captura do flagranteado, a condução, que geralmente nesses casos concretos que eu dei, geralmente o policial se apresenta espontaneamente e não precisa da condução coercitiva. O terceiro elemento, que é a lavratura do auto, de forma ali formal, e o quarto elemento, que é o cárcere, ou seja, a prisão propriamente dita do policial ali que participou do fato criminoso no qual o bandido veio a óbito. Porém, aí é que está, havendo a conjuntura desses 4 elementos, a lavratura, deve-se haver a lavratura do auto de prisão em flagrante. Porém, deve-se analisar, diante desses 4 elementos que formam aí o ato complexo do ato de prisão em flagrante, deve-se analisar alguns fatores para ver se realmente se lavra o auto de prisão em flagrante do policial nesse caso concreto. Que fatores são esses? Primeiro, o oficial vai analisar: houve violação de direito material militar? Ou seja, houve um crime militar, propriamente dito militar, violado, ou um crime militar por extensão, ou seja, um crime que está ali no Código Penal comum ou em uma lei extravagante penal, que combinado com o artigo 9º, inciso 1, 2 e 3 do Código Penal Militar, acaba se configurando aí um crime penal, um crime militar por extensão. Houve, no caso concreto que demos, houve. No caso, um homicídio. No caso, o suspeito ele veio a óbito na troca de tiro. Então, houve a violação de um direito material militar. Ok, homicídio. Um crime que está ali tipificado no Código Penal Militar. Segundo fator que deve ser analisado: houve autoria e materialidade? Houve. Muitas das vezes o policial ele se apresenta espontaneamente, houve autoria. Houve materialidade? Houve. Houve um homicídio. O suspeito ele veio a óbito ali na troca de tiro, ou seja, houve a materialidade. Então, podemos observar que houve autoria e materialidade, ok? Terceiro fator que deve ser analisado é o crime. O crime que está sendo analisado ali na prisão em flagrante, ele admite prisão privativa de liberdade? No caso, é um homicídio, admite. Por que deve ser analisado esse fator? Porque lá no artigo 270 do Código de Processo Penal Militar, esse dispositivo normativo vai dizer o seguinte, que se o flagranteado ali é conduzido à autoridade policial, judiciária militar, se ele é conduzido e o crime que ele cometeu não admite prisão privativa de liberdade, então ele deve permanecer solto. É o que diz o artigo 270 do Código de Processo Penal Militar. Mas no caso concreto que nós estamos dando, houve um homicídio. O homicídio cabe sim a pena privativa de liberdade. Então, ok. Terceiro fator analisado, ok. Quarto fator, o crime que está sendo analisado na prisão em flagrante admite a prisão em flagrante?
tem que se analisar esse caso, é interessante. Por quê? Porque lá no artigo 301, se formos observar do Código de Trânsito, diz que quando ocorre acidente com vítimas e o condutor que causou o acidente socorre de forma integral e de forma imediata a vítima, ou seja, leva para o hospital de forma integral e presta o socorro de forma integral e de forma imediata, o condutor não pode ser preso em flagrante. Não admite prisão em flagrante nesse caso concreto lá do artigo 301 do Código de Trânsito. Mas no caso que nós estamos dando, ou seja, do homicídio ali que ocorreu no confronto entre o suspeito e o policial, se admite a prisão em flagrante, né, do homicídio. No caso do homicídio, se admite a prisão em flagrante. Tá ok? Quarto fator analisado, ok. Quinto fator, houve alguma excludente de ilicitude ou antijuridicidade, ou seja, no caso concreto, a aplicação da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal, no caso concreto que nós estamos dando, a priori sim, o policial estava ali no exercício da profissão, o suspeito trocou tiro com o policial e, infelizmente, o suspeito veio a óbito. E o policial ali estava na legítima defesa da sua vida ou de terceiros. Então, podemos observar aí a excludente de antijuridicidade. Aí você pode até estar se perguntando aí, mas Márcio, a excludente de antijuridicidade ou ilicitude não é analisada e aplicada só pelo Poder Judiciário? A Polícia Judiciária Militar ou comum podem aplicar, analisar e aplicar excludentes de antijuridicidade ou ilicitude, como no caso de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal? Aí é que está. Existe essa discussão na doutrina. Parte da doutrina entende que só o Poder Judiciário pode analisar a questão de antijuridicidade ou ilicitude, né, com base ali no artigo 310 do Código de Processo Penal Comum, né, e só o Poder Judiciário poderia analisar essa questão de antijuridicidade, porque a Polícia Judiciária analisaria apenas a questão de tipicidade, ou seja, do fato da norma, fazer a subsunção do fato à norma. Porém, aí cabe frisar, lá no artigo 247, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, vai dizer que a autoridade militar ou judiciária, observando a inexistência de infração penal ou a ausência do conduzido no fato criminoso, poderá relaxar a prisão. Ou seja, tanto a autoridade militar, ou seja, a autoridade policial judiciária militar, ou o Poder Judiciário, podem relaxar a prisão no caso de inexistência de infração penal ou da ausência do conduzido no fato criminoso. Então, nesse dispositivo, existe o fundamento para que a Polícia Judiciária Militar relaxe a prisão no caso de existência de excludentes de antijuridicidade ou ilicitude, como no caso de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever por parte do policial. Não é à toa que esse é o entendimento também da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Então, o que fazer, Márcio? Então, nesse caso, qual vai ser o procedimento que o oficial que foi incumbido desse caso concreto aí vai fazer? No caso, ele vai ouvir o depoimento do conduzido, do policial conduzido, que participou ali do fato criminoso, do confronto, né, entre ele e o suspeito que veio a óbito, vai ouvir o depoimento dele, vai ouvir o depoimento de testemunhas, se houver, e não vai lavrar o auto de prisão em flagrante com base no artigo 247, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Por quê? Porque houve aí a excludente de antijuridicidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Então o que é que ele faz? Faz um despacho não ratificador do auto de prisão em flagrante. E depois se instaura o IPM, Inquérito Policial Militar, para que depois se remeta para o Poder Judiciário Militar, para que se confirme ou não a excludente de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Mas não se prende o policial, ou seja, não se lavra o auto de prisão em flagrante. Se lavra um despacho não ratificador do auto de prisão em flagrante
da prisão em flagrante, baseado no artigo 247, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Ou como alguns fazem, algumas entidades federativas, porque geralmente, nesses casos, o próprio policial se apresenta na Polícia Judiciária Militar. Nesses casos, quando ele se apresenta espontaneamente, o policial, se lavra um termo de apresentação espontânea e depois, logo em seguida, se instaura o inquérito policial militar. Mas não se prende o policial. Por quê? Porque houve uma excludente de ilicitude que permite o relaxamento da prisão do policial com base no artigo 247, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Então se faz um despacho não ratificador da prisão em flagrante, do auto de prisão em flagrante. Ou, se o policial se apresenta espontaneamente, pode-se fazer também um termo de apresentação espontânea e logo em seguida depois se abre um IPM, inquérito policial militar, se apura de forma mais detalhada, se remete o caso para a Polícia Judiciária, para o Poder Judiciário Militar depois, que vai confirmar ou não a excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha esclarecido este assunto, muito interessante, e até o próximo vídeo.